Principais motivos que fazem as pessoas errarem quando começam a se exercitar, principalmente após os 60 anos. Primeiro, você tem que entender o seguinte: suas questões hormonais, elas são as mesmas de quando você tinha 18? Muito provavelmente não, principalmente levando em consideração as mulheres que já passaram da menopausa. Até a questão cardíaca dela é alterada. Por quê? Porque o hormônio feminino ele é cardioprotetor. Então eu quero que você entenda o seguinte: você precisa se respeitar, obviamente, mas você também precisa entender que não necessariamente você vai treinar como as pessoas olham para as pessoas acima dos 60 anos como se não pudesse fazer nada. Não, pelo contrário, você pode treinar normalmente. Só que qual é o grande diferencial? Você precisa se exercitar de uma forma específica. E aqui eu quero pontuar alguns problemas que as pessoas cometem, principalmente ali nos primeiros dias que começam a exercitar. Primeiro, volume de treino inadequado. O volume de treino é a quantidade de séries. Se for trazer para um termo mais científico, é o gasto calórico total da atividade. E o volume de séries, a quantidade de vezes que você vai executar, está diretamente proporcional ao gasto calórico da atividade como um todo. Então as pessoas começam, chegam na academia e, vamos supor, digamos que para essa pessoa 3 quilos está leve, tá? Esses halteres aqui. E ela vai lá, começa a fazer um exercício pro bracinho, aí ela termina, ela fala, tá leve. E às vezes ela opta em fazer, pelo fato de estar leve, várias séries, ao invés de realizar até com uma carga moderada, ou até mesmo pesada, 2 séries de 20, 2 séries de 10, para quem está começando ali, vai ser melhor do que ela sair realizando 4, 5, 6. E outra, as pessoas começam a realizar vários exercícios para o mesmo grupo muscular. Vou dar um exemplo. Ela fez aqui 4 séries para esse exercício, terminou, aí ela vai lá, agora faz o de cá, que é uma rosca com a pegada neutra, que também está trabalhando uma musculatura aqui chamada braquial. Então, o que acontece? Infelizmente, o volume, por ser exacerbado para esse início, essa pessoa fica toda dolorida. E o fato de ficar totalmente dolorida, isso repercute nos seus dias seguintes de treino. Essa pessoa já tem maior chance de associar o treinamento a algo sacrificante, a algo ruim, a algo pesado. Ela traz essa associação mais facilmente. Outras pessoas já têm a sensação de que só treinaram se ficaram dessa forma. Só que aí eu te digo, calma, você precisa respeitar o seu corpo, porque o seu corpo, ele sofre por várias adaptações. Eu estou botando o número 2 aqui, não sei porquê, mas ele sofre por várias adaptações. Ele sofre adaptações neurais, inclusive as principais adaptações que o seu corpo passa após você dar os primeiros passos, quando você está ali na academia, principalmente é neural, o que é maravilhoso, levando em consideração o risco das neuropatologias, das doenças que estão relacionadas aí, por exemplo, Alzheimer. Vou dar um exemplo do Parkinson. O Parkinson é justamente uma degeneração das células dopaminérgicas, ou seja, das regiões que estão relacionadas à produção de dopamina. Então, com alteração na quantidade de produção desse hormônio, isso gera disfunções na conectividade do cérebro, fazendo com que até mesmo alterações estruturais existam nessas regiões. Então, se você for lá realizar uma ressonância, você vai perceber que essa pessoa provavelmente perdeu um pouco de massa. Ela jogou um pouco de neurônios fora, tá certo? E isso vai repercutir até mesmo no exame de imagem. Tanto que é dessa forma que a gente geralmente verifica os pacientes que têm um risco elevado de desenvolver alguma questão ou já estão até sendo diagnosticados com alguma neurodegeneração. Mas vamos lá. Um outro erro comum, além do volume, que é a pessoa chegar e começar a fazer um volume muito elevado para o mesmo grupo muscular, ou até mesmo vários exercícios para o mesmo grupo muscular. Um outro erro muito comum é começar com cargas muito elevadas. Por que isso também pode ser perigoso? Além da adaptação neural que eu citei, nosso corpo ele passa por adaptações fisiológicas, mas eu quero trazer aqui agora principalmente adaptações
morfológicas. Quando eu estou falando de adaptações morfológicas, eu estou falando das estruturas, por exemplo, dos tendões. A sua articulação precisa se preparar. E a velocidade com que você vai se adaptar a nível neural e a nível fisiológico não é a mesma que seus tendões vão se adaptar. Então, tem pessoas que passam por lesões que não eram para estar passando naquele momento, só que elas acabaram se expondo demais com cargas ou com exercícios de potência em um momento onde a articulação não estava preparada. Léo, o que é um exercício de potência? Um exercício de potência é quando você realiza um exercício muito rápido. Se eu quisesse fazer esse mesmo exercício, só para dar um exemplo, trabalhando a potência, eu provavelmente ia fazer dessa forma, tentando fazer o mais rápido possível. E algumas pessoas, até tentando terminar logo o treino, chegam aqui e vão lá, fazem muito rápido. E quanto mais rápido você faz, mais preparado tem que estar a sua articulação, principalmente o seu tendão. Para quem não sabe, o tendão, não vou entrar em muitos detalhes, o tendão é uma das regiões do músculo e se você quiser pensar mais facilmente o músculo, você vai imaginar uma rede, aquela rede que a gente coloca na parede para a gente deitar, e a região do tecido é o músculo, tanto que tem um tecido muscular, e aquela região branquinha onde tem as cordas, geralmente as redes têm uma cordazinha no final, que se insere naquele ganchozinho e o gancho vai na parede, essa cordinha branca, ela seria justamente os tendões. É a parte que não é 100% músculo, mas também não é só cartilagem, mas tem grande parte de cartilagem e ela já se insere ali na estrutura óssea. O fato de ela ter mais cartilagem, um tendão tem uma ele trabalha com uma função um pouco mais elástica, tanto que um exemplo disso é o tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles, que antigamente a gente chamava dessa forma, hoje a gente chama de tendão de calcânio, ele é uma das principais estruturas durante uma corrida que facilita a projeção do corpo para frente, porque o tendão ele tem essa força elástica e ele vai armazenando energia. E à medida com que ele vai armazenando essa energia elástica, para quem estudou física vai lembrar bem do colégio, mas eu sei que também já é um assunto mais avançado, dessa questão da energia e como ela vai envolver no trabalho. Então pense como um elástico que você puxa na hora de soltar, ele vai muito rápido. A mesma coisa vai acontecendo com o seu tendão. Então, se você estiver sobrecarregando, aqui já é uma dica para as pessoas que estão sobrecarregando seu corpo através de um treino de corrida, por exemplo, que começaram a correr agora, existe uma febre de corrida, o que é maravilhoso, as pessoas estarem se movimentando mais. Só que para quem já está caminhando muito acelerado e correndo, talvez não está respeitando aí essas adaptações dos tendões, dos ligamentos, de toda essa estrutura aí que envolve a articulação. Então, basicamente, eu trouxe esse exemplo específico do tendão do calcânio justamente para as pessoas que já estão aí fazendo uma atividade mais aeróbica, tá certo? Porque talvez seu coração já esteja até condicionado, você nem esteja se cansando tanto, mas suas estruturas ainda não estão a ponto de bala, não estão de fato adaptadas para esse momento, tá certo? Então você vai ter que respeitar. Lembre-se sempre, poxa, você está tanto tempo parado, ou talvez nunca tenha treinado. Para que essa pressa? No mundo dos negócios tem uma frase muito engraçada que eu gosto, que é o seguinte, olha, para que pressa para fazer negócio ruim? A mesma coisa eu vou trazer aqui para vocês. Para que pressa para você acabar estragando toda a sua jornada? Calma, paciência. A maioria das pessoas que chegam com muita vontade são as pessoas que infelizmente mais param e não têm aquela consistência que é importantíssima. Porque o que acontece? Tem gente que só treina se for para treinar. Olha, eu vou treinar 100%. Aí ela vai lá, treina 100% 2 semanas. Na semana seguinte ela está um pouco mais atarefada ou está cansada, alguma coisa aconteceu, ela fala, poxa, como hoje eu não consigo treinar 100%, eu não vou treinar. É a tal da perfeição. Pessoas que são muito perfeccionistas geralmente têm um pouco mais desse perfil, tá? Então aqui eu já estou trazendo até algo mais subjetivo, de dicas que eu percebo no dia a dia mesmo, que acabam repercutindo sobre o resultado,
tá certo? Essa foi bem subjetiva da minha percepção, mas claramente você já deve ter se visto, se você é uma pessoa mais perfeccionista, nesse tipo de situação, onde você deixou de fazer porque você percebeu que talvez não ia fazer a sua altura, sendo que feito é melhor do que perfeito. Tem muitas circunstâncias que se você fizer de uma só um pouquinho, vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho uma meta de todos os dias caminhar pelo menos 3 quilômetros, tá? Não os passos do dia a dia, esses eu não conto. Depois de parar de fazer tudo no meu dia, eu costumo treinar à noite, eu realizo uma caminhada de 3 quilômetros ou uma corrida, geralmente uma corrida. Por que eu boto uma meta pequena de 3 quilômetros? Para algumas pessoas, elas vão falar, poxa, é uma meta pequena, eu vejo muita gente fazendo 5, 10 quilômetros. Quando eu coloco que o mínimo é 3 quilômetros, não significa falar que eu só faço 3 quilômetros. Um exemplo disso é que essa semana teve dias que eu cheguei a realizar 10 quilômetros. Então, eu só estou trazendo esse exemplo para você entender o seguinte: a partir do momento que eu coloco uma meta mínima, eu nunca fico chateado comigo. Por quê? Porque tem dias que, vou dar um exemplo, eu estou extremamente atarefado, sei lá, fui convidado um final de semana, fui convidado para um casamento, e tem isso, e tem aquilo, e praia, e família, e viagem. Você tem que levar em consideração que a minha meta é para realizar 3 quilômetros todos os dias. Então eu tenho que ser uma pessoa que respeita que a dificuldade maior não é realizar os 3 quilômetros, é realizar os 3 quilômetros todos os dias do ano. Você conseguir organizar a sua rotina para encaixar esses 3 quilômetros todos os dias do ano, essa é realmente a missão difícil. Porque, volto a dizer, 3 quilômetros é fácil. Talvez para você que está do outro lado ainda não seja. Mas 3 quilômetros não é algo difícil. É algo que, caminhando, você vai realizar em mais ou menos 35 minutos. Correndo, eu chego a realizar em 15 minutos, já cheguei até em 12. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu respeito colocando uma meta que eu sei que eu vou conseguir dar conta, o que não significa falar que eu só tenho que fazer o mínimo. Então, respeite, se respeite nesse início. É muito importante que você tenha essa consciência. Se você está cheio de vontade, coloca uma meta ousada, ambiciosa, sonhar grande é muito importante. E nosso comportamento está relacionado à nossa expectativa, ao nosso sonho grande. Então, se você é uma pessoa que colocou uma meta, por exemplo, de resultado, por exemplo, perder 30 quilos, é muito difícil para você trazer, às vezes, uma meta de comportamento. Só que se você coloca uma meta não de resultado, coloca uma meta de comportamento, é muito mais fácil porque você já sabe, olha, eu vou ter a meta de ir todos os dias, independente do que aconteça, eu vou estar lá. Ah, não emagreci essa semana, vou estar lá a próxima semana. Não emagreci na outra, vou estar lá. Só que para quem colocou uma meta de resultado, isso pode ser triste, entristecedor, ao ponto de você querer parar. Então coloca a meta de resultado. Tem um exemplo de alunas da gente que a gente fez esse desafio também de realizar os 3 quilômetros por dia e em um ano chegou a perder mais ou menos 30 quilos só caminhando. Realizou todos os dias 3 quilômetros? Não, tiveram dias que realizou 5, tiveram dias que realizou 6. Teve uma fase que estava tão empolgada com o resultado que chegou a realizar 10. Só que o mais bonito disso tudo não é isso. O mais bonito é que essa pessoa tinha depressão, tinha dificuldade em estabelecer rotina. Então, qualquer opção, qualquer compromisso mexia com ela de uma maneira muito negativa. Por quê? Porque quando a gente passa por uma circunstância dessa, de depressão, principalmente, a gente está muito acostumado, às vezes, a dizer não. Por exemplo, não para a gente. Vou dar um exemplo. Oi, sua filha pode chegar para você e falar: Oi, dona Maria, bora sair para ir na praia, tomar uma água de coco. Ela, tô afim não. Aí não vai. E o que acontece? Você está tão acostumado a dizer não, dizer não, dizer não, dizer não, dizer não, tá certo? Que chega um momento que até para as coisas que são importantes, não que sair com sua filha não seja importante, mas estou dando um exemplo. Digamos que você saiba que tem que ser feito alguma coisa. Olha, eu sei que eu tenho que ir na mais 60, me exercitar, mas não estou afim não. E você começa a negligenciar um monte de informação importante na sua vida que vai gerar um desfecho muito ruim. Então, para essa pessoa dizer um sim, ela tem que gastar uma energia muito grande porque ela já se habituou
a falar não. E a força do hábito realmente é muito poderosa, muito, 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 muito poderosa mesmo. Então você tem que levar isso em consideração. Então, para essa pessoa que eu dei o seu exemplo, que em um ano perdeu 30 quilos, eu confesso que 30 quilos, se ela tivesse perdido 10, eu estava feliz da mesma forma, ou se não tivesse perdido nada, eu estava feliz da mesma forma. Por quê? Porque o principal resultado que ela teve foi a nível psicocomportamental. O fato de ela conseguir realizar isso todos os dias foi o grande desafio. Até porque, para quem não sabe, eu sei que parece loucura o que eu vou falar aqui agora. Às vezes vai ser mais fácil você realizar uma caminhada todos os dias do que você realizar de segunda a sexta, ou de segunda a quinta, ou 3 vezes na semana. Por quê? Nos dias que você está associando às vezes que é algo pesado, que atarefa mais o seu dia. Então, para você é mais fácil identificar aquilo como algo ruim. Para quem colocou que vai todos os dias, ela só precisou tomar a decisão uma vez. Porque para quem tem depressão, para quem está nessa circunstância, tomar decisão desgasta emocionalmente. É a mesma coisa. Se a filha chama ela para fazer algo que ela sabe que tem que fazer, ela diz não, mas ela sabe no fundo que tinha que ir, aí fica triste porque não fez o que tinha que ser feito. Então, dizendo não, ela fica triste. Dizendo sim, ela fica triste porque ela iria querendo dizer não. Então, essa pessoa se vê angustiada em todas as circunstâncias citadas. Então, quando você passa a dizer sim, eu vou realizar isso todos os dias, você só precisou dizer sim uma vez. E você já cria um cenário, olha, deixa eu ser respeitoso comigo. Eu vou dizer sim todos os dias e não vou pensar se eu vou ou não vou. Todos os dias eu vou acordar, vou botar o tênis e vou. A partir do momento que você toma essa decisão, só precisa tomar uma vez. No dia seguinte, você não precisa pensar, vou hoje ou não vou. Não, não existe esse pensamento, porque você já disse que você vai todos os dias. Então, se você vai alguns dias na semana, provavelmente você vai se questionar no dia que você está mais cansado. Poxa, eu estou mais cansado, vou hoje ou não vou? E de fato, você está mais cansado naquele dia. Só que qual é a questão? Você sempre vai ter argumento para não ir. Sempre você vai ter argumento para não ir. Se você for procurar, você vai encontrar. É, neto que está para chegar, para quem gosta de fazer comida, é comida que tem que ser feita. É uma série de questões. Então sempre vão ter fatores que vão impedir com que você faça aquilo que vai te ajudar. E volto a dizer, não sei se você já assistiu um dos meus vídeos onde eu digo, para você que acabou priorizando a sua família e não se priorizou, se exercitar, associe que é pela sua família. Porque a partir do momento que você cuida de você, você continua cuidando de quem você ama. Caso contrário, se você não cuida de você, você não vai estar aqui para cuidar de quem você ama. Você vai embora e quem precisa de sua ajuda não vai ter você. Então, se você tem isso como algo mais importante da sua vida, que eu acredito que deve ser, ressignifique. Entenda que todas as vezes que você estivesse indo treinar, você está ficando mais forte para essas pessoas, ficando mais forte mentalmente para enfrentar os desafios, que a vida tem muitos desafios, tá? Então, são esses aqui, são essas informações que eu queria compartilhar com vocês referente aos erros que eu percebo que as pessoas costumam cometer no início. Um dos primeiros é a questão do volume, e as outras questões que mais afetam é justamente relacionada à constância. E aqui eu trouxe aqui até algumas sugestões para você que está do outro lado e não quer passar por esses desafios de constância. Então, para você realmente ter sucesso, reflita. Talvez seja interessante você fazer 3 quilômetros todos os dias, uma meta que você sabe que você consegue bater, um tempo mínimo que você consegue bater. Então, essa era a proposta do vídeo de hoje. Se você não me conhecia e gostou desse tipo de conteúdo, meus conteúdos são voltados para pessoas acima dos 60 anos. Neste vídeo foi um vídeo mais teórico, mas tem outros vídeos que a gente mostra na prática, como reduzir açúcar, uma série de questões. Mas se você se interessou e deseja escutar um pouco mais outros dias, clica no se inscrever-se para que dessa forma você passe a parte da nossa comunidade, de pessoas que nos assistem aqui diariamente, receba nossos vídeos e se você gostou desse conteúdo, você pode estar compartilhando também com outras pessoas que precisam. Desejo que você tenha o melhor dia da sua vida e fique com Deus. Tchau, tchau.